Olá, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um encontro. E o nosso tema de hoje é a parte de execução de obras ou montagem dos ambientes, né? Essa aula foi pensada num contexto global, tanto para obras civis quanto para a questão de interiores, para a execução de obras de interiores, porque, com exceção de alguns detalhes, né, a ideia é basicamente a mesma para os dois focos, né? É claro que a gente vai ter na questão de obras mais voltada para os arquitetos e engenheiros e na questão de interiores mais para os arquitetos e designers, né? Então, dependendo desse profissional, as responsabilidades mudam um pouco, mas o nosso sentido, né, o que a gente quer falar é de uma maneira mais ampla e vai caber para todos esses profissionais. Bom, eu acho que é importante a gente começar a falar de execução, de montagem, entendendo que a gente tem vários tipos de intervenientes nesse processo, e um dos mais importantes, a gente vai falar sobre todos, mas um dos mais importantes é a mão de obra. Nós temos aqui no Brasil, por questões históricas e sociais, uma alta dependência de mão de obra para conseguir executar edifícios, para executar reformas, para executar interiores. A gente não tem uma obra super tecnológica, né? Então a gente depende muito das pessoas que vão estar lá construindo, que vão estar montando, que vão estar montando móveis, instalando ar-condicionado, persiana, né? A gente não faz isso através de máquinas, então é um processo muito dependente da mão de obra. Essa mão de obra se organiza de algumas formas. Eu listei aqui no slide 3 formas principais, né? A primeira seriam as construtoras, depois as empreiteiras ou os profissionais autônomos, né? Então, o que a gente vai chamar aqui de uma construtora, né? Uma construtora é uma empresa que é responsável pela execução física do edifício. Então, como o nome diz, ela vai construir. É ela que vai contratar essa mão de obra, ela vai ter os seus maquinários, né? E ela vai tocar essa obra. Então, ela tem a responsabilidade integral sobre essa materialização. Então, a construtora é esta empresa que vai ter a responsabilidade, que vai ser responsável pela entrega dessa obra, né? Então, ela vai atuar em todo o processo de execução, desde as questões administrativas até as fiscalizações técnicas e a entrega efetiva do que ela vai construir. Sua responsabilidade principal é com a qualidade física da obra, garantindo que o edifício não tenha problemas físicos, como rachaduras, infiltrações, irregularidades e imperfeições. Sua função também é garantir o cumprimento dos prazos estipulados em cronograma, né? Aí a gente tem as empreiteiras. Então, a empreiteira, ela é um contrato entre uma empresa e o proprietário ou o investidor, né? Que vai pagar esse empreiteiro, ele não vai ter vínculo empregatício. E este empreiteiro, este contrato de empreitada, ele pode ser feito de maneira total, ou seja, para uma obra global, ou de uma maneira parcial, para parte da obra. Então, a gente tem hoje empreiteiras voltadas para a mão de obra civil, tem empreiteiras da parte de pintura, tem empreiteiras da parte de elétrica. Então, quando elas são contratadas para executar uma obra, elas muitas vezes vão executar uma parcela dessa obra, não a obra integralmente. Nós ainda temos os profissionais autônomos, né? O pedreiro, o pintor, o eletricista, que fazem por conta, né? Eles isoladamente, ou eles com mais um ajudante, ou às vezes é o pedreiro, o irmão, né? E dois ou três ajudantes, né? Eles não têm uma constituição de empresa, né? Tanto a empreiteira quanto a construtora, elas são empresas. Os profissionais autônomos trabalham por conta. Às vezes, num grupo de outros profissionais autônomos, né? Mas eles não chegam a constituir legalmente uma empresa. Tá? E essas pessoas geralmente vão ser contratadas diretamente, na maioria das vezes diretamente pelo dono da obra, para poder fazer serviços pontuais, né? Ou para fazer etapas pontuais dentro de um processo de construção. A empreitada, né, a gente ouve muito falar esse termo, ela acontece, né, quando a gente quer contratar, então, estas empreiteiras para conseguir realizar uma parte desse processo. Essas empreitadas, elas podem acontecer eu contratando com esta empreiteira toda a parte de material e toda a parte de mão de obra, ou posso contratar apenas a mão de obra. Né? Então,
vou contratar uma empreiteira para pintura. Ela vai me dar toda a tinta, toda a mão de obra, toda a parte de equipamentos e vai fazer a parte de pintura. Não preciso me preocupar com nada. Ou vou contratar apenas a mão de obra. E aí eu vou comprar a tinta, eu vou ter que alugar equipamento, se for o caso. O que acontece quando a gente trabalha nessas empreitadas, com essas empreiteiras? Normalmente eu vou precisar ter um técnico por trás, porque a construtora, pela sua configuração, ela automaticamente tem um responsável técnico, que normalmente vai ser um arquiteto ou um engenheiro. Uma empreiteira, ela não precisa ter um responsável técnico, mas a obra precisa. Então, se for o caso de uma obra que precise, como uma construção de um edifício, né, eu preciso ter um arquiteto ou um engenheiro, ou ainda posso ter a própria construtora que subcontrata essas empreiteiras. Né? Mas, de qualquer maneira, eu vou ter um responsável, eu vou ter uma pessoa, um técnico, arquiteto ou engenheiro, que vai fazer a gestão dessas várias empreiteiras. Então, por exemplo, eu posso ser contratada para fazer uma obra, tem uma empreiteira de civil, uma empreiteira de elétrica, uma empreiteira de pintura. E aí eu, arquiteto, vou me responsabilizar por este trabalho. Seja essas empreiteiras dando a mão de obra apenas ou dando mão de obra e material. Né? Então, isso também acontece quando a gente tem um profissional autônomo, né? Eu contrato um pedreiro, eu contrato um eletricista, eu contrato um pintor. Né? Eles também não são, por si só, legalmente responsáveis técnicos, não precisa de alguém que responda por eles. Nos casos pertinentes, né? Claro, estou falando. E aí, nesse caso, tem a figura do arquiteto e do engenheiro. O designer de interiores, ele é um cara que, como ele não pode ter a responsabilidade técnica em execução, ele vai trabalhar com montagem de ambiente, ele possivelmente vai se relacionar mais ou com empreiteiras ou com profissionais autônomos. Acredito que, na maioria das vezes, em obras médias e pequenas, ele vai lidar diretamente com esses profissionais autônomos. Como as intervenções do designer são intervenções não estruturantes, quer dizer, ele não vai demolir, ele não vai trabalhar necessariamente com troca, com ampliação de fiação, com elementos que são relativos à estrutura e funcionamento efetivo da edificação. Então, não existe esse problema da falta do responsável técnico. Tá? Então, ele vai trabalhar com o pintor para trocar uma cor de parede, ele vai trabalhar com o eletricista para uma instalação de uma luminária, para troca de um acabamento elétrico, vai trabalhar com a marcenaria, com o pessoal do granito. Né? Então, são equipes aí autônomas ou são empresas terceirizadas que vão fazer com ele a montagem deste ambiente. Né? Mas ele vai ter essa função ainda, embora não tenha responsabilidade técnica, tem essa função de coordenação, porque possivelmente tem um contrato aí com o cliente, com o seu cliente, para poder fazer esse serviço. Isso vale também para os arquitetos que prestam serviço de execução em interiores. A empreitada, né, essa construção, e isso vale para a própria construtora também. Imagina que eu sou uma pessoa que quer ter um prédio, quero fazer um prédio, e eu contrato então uma construtora para executar esse prédio. Essa construtora vai pegar os projetos que eu tenho, né, e para me dar um valor de quanto que ele vai me cobrar para fazer essa obra, né? E ele pode me cobrar um preço fechado, né? Então, olha, esse teu prédio, eu vou te dar material e mão de obra, e ele vai custar R$1 milhão. Ou ele pode me dar uma planilha aberta, com todas as atividades que ele vai fazer na obra e um valor unitário. Então, 1 metro quadrado do reboco para fazer custa tanto. 1 metro cúbico da estrutura de concreto custa tanto. 1 metro quadrado do assentamento cerâmico custa tanto. Então, ele me dá vários preços unitários e aí, conforme ele vai executando a obra, a gente vai realizando medições. Então, essa semana foi feita 150 metros quadrados de reboco. Foram feitos 50 metros cúbicos de estrutura. Aí a gente vê aquele volume produzido e ele recebe pela sua produção. Tá? Esses contratos por preços unitários, eles também são muito interessantes quando é uma obra de reforma. Porque numa obra de reforma tem muita imprecisão. Difícil a gente quantificar os serviços. Então, às vezes, é mais fácil ter um contrato por preço unitário. Qual é o grande lado negativo desses contratos por preço unitário? É que o cliente fica sem saber quanto efetivamente ele vai gastar. Né? Aí o cliente fica nessa insegurança, né? É uma situação que não fica muito confortável para ele. Então, por isso, a maioria dos clientes vai tentar um preço fechado. É quase que meio que natural ir para esse preço fechado para muitos clientes. Mas tem outros que não tem como e a gente trabalha aqui no preço unitário.
Como eu disse, essas construções, essas empreitadas podem ser uma parte da obra, pode ser da obra toda, ou pode ser de uma obra nova ou de uma reforma, né? Por que essas definições, construtora, empreiteira, o profissional autônomo, por que esses contratos são importantes para a gente? Porque essa intenção do nosso cliente na hora dele ir construir, na hora dele montar um ambiente, vai muitas vezes afetar o que eu, como profissional, como arquiteto, como designer, como engenheiro, vou oferecer para esse cliente em termos de serviço. Porque eu vou estar nessa execução, né? Vou estar envolvido nessa execução, mas eu tenho um grau de envolvimento. Então, esse meu grau de envolvimento, muitas vezes ele vai ser influenciado, ou ele vai ser direcionado, ou eu vou direcionar, né? Pode inverter, né? Eu vou direcionar como que vai ser feita essa contratação. Eu não vou falar aqui, então, de edifícios que são contratados globalmente. Tá? Por exemplo, eu tenho um terreno, vou fazer um projeto de um shopping center e eu vou contratar uma construtora para fazer a minha obra. Eu não vou falar desse tipo de obra aqui nessa aula, né? O que eu quero trazer é a realidade média, né? Da maior parte dos profissionais, principalmente dos arquitetos e designers, né? O que acontece com esses profissionais? A gente muitas vezes faz o projeto do cliente, seja o projeto da casa, seja um projeto de um prédio, seja o projeto de interiores de um ambiente ou de um edifício inteiro. E o cliente, às vezes, quer alguém que trabalhe junto com ele na execução. A gente já sabe que para edifícios, para casas, para construção, esse cliente, mesmo que ele não queira, ele precisa, por lei, ter um responsável técnico de execução, que vai ser o arquiteto, no caso, né? Ou o engenheiro. Então, por mais que ele não queira, é necessário. Tá? Então, isso é ponto. Quando a gente fala de interiores, ele pode ou não pode ter alguém com ele, né? Então, nós vamos trabalhar nesse cenário, num cenário onde o profissional muitas vezes está fazendo o projeto, né? E esse profissional, então, é chamado por este cliente a também trabalhar na sua execução. Lembro também que uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu posso ser um profissional que faz projeto e eu não quero me envolver na execução. E não tem problema nenhum. Os profissionais que decidem migrar e fazer o acompanhamento de uma montagem, fazer o acompanhamento de uma obra, o fazem porque querem oferecer esse serviço. Mas não existe obrigação desse vínculo entre projeto e acompanhamento de obra. A gente faz se a gente quer. Eu posso fazer simplesmente o meu projeto e o cliente vai procurar uma outra pessoa que faça parte, né, que trabalhe com ele nessa parte de execução. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Faço um projeto de uma casa ou faço um projeto de interiores, né, e o meu escritório oferece, então, essa parte de acompanhamento, esse envolvimento nesse momento da obra. A primeira coisa que você deve imaginar, que você deve conversar com esse cliente é exatamente as necessidades dele para a obra e como que ele pensa em trabalhar nessa obra. É uma conversa que precisa existir. Vamos pontuar algumas coisas. Quando um cliente tem um prazo muito apertado, né, ele tem um prazo muito justo, ou ele tem um orçamento muito fechado, muito controlado, a sugestão é que você trabalhe junto com uma construtora ou com uma empreiteira que forneça material e mão de obra, que entregue a obra pronta. E aí, qual é o seu papel, muitas vezes, numa situação como essa? Normalmente, o nosso papel é uma fiscalização, no sentido de verificar se a construtora ou se a empreiteira está fazendo de acordo com o projeto. Então, a gente fica mais nessa função de fiscalizar, de tirar uma dúvida, né? Já que eu sou autora do projeto, muitas vezes, né, as pessoas têm dúvidas a respeito ao longo do processo de montagem. Então, eu vou ficar mais nessa função de ir lá, verificar se as coisas estão acontecendo, tirar as dúvidas das pessoas que estão executando, né? E ajudar, assim, a levar essa obra de uma maneira tranquila até o final. Mas muitas vezes, bom, essa é uma relação onde a gente tem um valor, geralmente, de obra um pouco mais caro. Porque, claro, se eu tenho uma empresa que vai me fornecer todo o material, toda a mão de obra, ela vai cobrar sempre, ela vai ter lucro em todas as atividades que ela vai oferecer. Ela vai ter lucro em cima da mão de obra, ela vai ter lucro em cima da compra do material, né? Então, isso é uma situação.
Imaginem agora uma outra situação, onde eu vou ter uma empresa que vai fornecer toda a mão de obra, mas o material é comprado pelo cliente. Às vezes a gente tem essa situação muito com as empreiteiras, que são as famosas empreiteiras de mão de obra. Então elas ofertam para mim toda a mão de obra, não preciso me preocupar com isso, mas eu preciso dar conta do material. Aí eu tenho um cliente que não tem tempo para ficar cotando, comprando, levando fornecedor em obra. E aí qual fica o meu papel? Muitas vezes eu vou ir na obra, vou fiscalizar o trabalho dessa empreiteira, vou ver se eles têm dúvida, né? E vou me responsabilizar por cotar, né, os materiais, os serviços que serão necessários para a execução dessa obra. Então eu entro aqui numa parte já de gestão, meio de administração, porque agora eu estou me envolvendo com essa questão de compra, chegada de material, verificação se o material está certo ou não. Então, a relação é sempre essa. Como que o meu cliente precisa ou quer fazer essa obra e a minha posição em relação a esse funcionamento. É muito comum, principalmente nas obras menores, a contratação de profissionais avulsos. Então, se contrata o pintor, se contrata o pedreiro, se contrata o eletricista, se contrata o cara do gesso, o pessoal do granito. E aí, esse profissional, arquiteto ou designer, ele acaba meio que fazendo um monte de coisa, porque ele tem que fazer com que todo mundo converse, porque os profissionais são diferentes, então ele tem que coordenar essas equipes, ele tem que ser responsável por ordenar a sequência de atividades. Então, olha, pedreiro, vamos fazer até aqui, vamos combinar de fazer isso, aí depois eu quero que o gesseiro entre, e depois você volta para cá. Então, existe uma combinação, uma harmonização aí das atividades dessas pessoas. E aí a gente acaba também se envolvendo, porque esses profissionais autônomos geralmente vão trabalhar apenas com a sua própria mão de obra, né? De correr atrás também de material, de serviço. Olha, tem que instalar ar-condicionado, então vou chamar uma empresa de ar-condicionado. Liga para a empresa, cota preço, leva o pessoal do ar para ver como é que é a situação, para eles fazerem a cotação deles. Então, a gente tem aí uma participação muito mais ativa, a gente fica muito mais envolvido com essa obra. Tá? Então, é isso que eu queria que vocês percebessem. O nosso cliente, ele tem um objetivo, eu quero praticidade, eu não quero me incomodar, eu não quero... mas eu estou disposto a pagar por isso, faz um contrato fechado de material e mão de obra e você fiscaliza. Às vezes o cliente, não, eu não quero, preciso economizar, não tem problema de prazo, vai para a mão de obra avulsa, eventualmente é uma obra pequena, né? Vai para a mão de obra avulsa e você coordena esse pessoal. Então, é um acordo entre você e o teu cliente, e você orientar o teu cliente na melhor escolha, né? E definir nisso daí qual é o teu papel ali dentro desse envolvimento dessa execução. Por isso que a execução de obra, e quando a gente for falar em quanto que eu cobro para acompanhar uma obra, depende. Depende do que você vai fazer na obra. O quanto que você vai se responsabilizar. Até porque, como a gente viu no slide anterior, eu ainda posso ser o profissional que me responsabilizo por esta execução. Né? E isso seria o envolvimento maior. Você ser o responsável técnico, e eu estou falando para os arquitetos, né? Você ser o responsável técnico da obra. Esse seria o envolvimento maior, porque a tua responsabilidade legal, neste caso, é total. Se você é o responsável técnico da execução, você se responsabiliza pela materialidade da obra. Então, a responsabilidade é global, é responsabilidade civil, né, pela solidez e segurança da obra, por pelo menos 5 anos. Ao passo que, se você está envolvido, por exemplo, numa fiscalização e você tem uma construtora, uma empreiteira, e esta construtora, essa empreiteira, tem já o seu próprio responsável, a relação muda. A sua responsabilidade não é mais da obra, sua responsabilidade é a fiscalização da obra, é parte desse processo. Então, quanto que eu cobro? Depende. Quanto que você vai se envolver? Quanto que você vai se responsabilizar? Quais são as suas responsabilidades legais nessa obra? É isso que você precisa se perguntar. Então, vamos agora que a gente entendeu essa questão da mão de obra, vamos falar um pouco sobre esses níveis de envolvimento, né? Como eu disse, a execução de uma obra seria o meu envolvimento total no sentido legal. Por quê? Quem executa é responsável pela materialização desse edifício. Então, execução, atividade profissional por conta própria ou a serviço de terceiros, realiza um trabalho técnico ou científico visando a materialização do que é previsto nos projetos de um serviço, de uma obra. Então, olha só, eu posso ter vários pedreiros, várias empreiteiras e eu, profissional, ser o responsável técnico da execução. Então, não é a minha mão de obra, não preciso ter uma construtora para isso.
né? Eu sou arquiteta e o meu cliente vai contratar essa mão de obra, eu vou fazer a gestão, vou fazer a fiscalização, vou cuidar dessa obra e me responsabilizo por ela. É uma situação, e seria a situação mais complexa e mais de maior responsabilidade legal, tá? Então, a ideia é mais ou menos assim, a gente vai ver em seguida vários outros conceitos. Então, eu tenho aqui, ó, a execução da obra, né? A execução da obra, você tem que imaginar assim, se eu vou responder legalmente durante 5 anos pela solidez e segurança de uma obra, eu não vou arriscar que essa obra saia errada. Então, qual é a minha tendência? Ter uma participação e um controle desta obra muito severo. Me espanta muito quando eu vejo profissionais que se responsabilizam pela execução e nunca aparecem na obra. Eles largaram a mão na obra de um pedreiro, de uma empreiteira que não tem o conhecimento técnico. Veja, uma coisa é a pessoa que é a prática profissional. Pô, aquele pedreiro é top. Aquele pedreiro, então, ele levanta uma parede, ele tem uma produtividade no reboco, ele assenta o piso como ninguém. E isso é fantástico, e é essa a função dele. Agora, qual é a sua função? É indicar para ele qual é a argamassa correta para usar naquele assentamento, é definir o traço que você vai usar no assentamento dos tijolos, é verificar os materiais da areia, verificar as grossuras e espessuras de reboco que estão sendo usadas, porque a técnica por trás não é ele que conhece, é você que está se responsabilizando pela execução. Quando eu faço isso, eu largo a mão da obra e vou fazer outras coisas, porque, pô, meu pedreiro é bom, ele se vira. Você tem que entender que você está jogando a sua responsabilidade para aquele cara. Só que se a coisa der errada porque ele fez errado, quem responde legalmente é você. Então, eu fico muito espantada quando pessoas que assumem, que assinam lá uma RRT de execução e nunca comparecem na obra. Eu realmente acho que essas pessoas são corajosas, né? E elas devem ter uma mão de obra tão boa a esse ponto. Gostaria de eu ter essa confiança toda. Mas, enfim, isso é uma questão de cada um dos profissionais, mas o importante é vocês entenderem o risco que vocês correm. A responsabilidade continua sendo de vocês, por mais que vocês não compareçam na obra, caso vocês tenham assinado, que tenham assumido esta responsabilidade técnica sobre a execução dessa obra. No mundo ideal, se eu faço esta execução, como eu disse, a minha intenção, a minha tendência é ter um controle dessa obra, né? Então, eu vou verificar todos os processos, eu vou verificar todas as mãos de obra, eu quero coordenar isso de uma maneira que não tenha erro, né? Então, para conseguir executar, eu vou fazer uma série de movimentos aqui dentro, né, para que essa obra flua. Mas eu também disse que a gente não precisa ser responsável pela execução. Não, às vezes eu vou ter uma empresa que vai se responsabilizar por essa execução e aí talvez me caiba outras coisas. Talvez existam condições, né, outras que eu consiga me encaixar. E aí, o que essas palavrinhas que vocês estão vendo aqui, ó, acompanhamento, fiscalização, gestão, supervisão, direção, né, isso vem lá do Conselho de Arquitetura, e o Conselho de Arquitetura especifica que essas são atividades ligadas à gestão de obra, mas que não significam execução. Então, se eu faço um acompanhamento de obra, né, eu estou fazendo uma parcela do que seria a execução, né? Fiscalização é uma outra atividade que também faz parte dessa execução. Então, se eu não faço execução, mas eu estou envolvida, de repente, simplesmente eu faço um acompanhamento, uma supervisão. E aí, é aquilo que eu disse antes, eu vou me enquadrar, né? Dependendo da contratação do meu cliente, do tipo de obra que eu estou fazendo, às vezes eu vou vender, então, apenas uma gestão, apenas um acompanhamento, né? Então, a gente vai olhar agora essas palavras aí, os seus significados, conforme o Conselho de Arquitetura. E a ideia é entender que se eu, por exemplo, sou a pessoa que vou fazer a fiscalização da obra, o que significa fiscalizar? Não, olha, fiscalizar, o conceito é esse. É garantir que o que está no projeto saia lá na obra, né? Então, para eu conseguir fazer isso, eu preciso estar na obra, eu preciso me movimentar, eu preciso ir até o meu canteiro de obra, né? Eu preciso conferir, eu preciso ter na mente o meu projeto para que, à medida que eu vá vendo a obra sendo feita, eu consiga verificar se as coisas estão de acordo, né?
E eu também, eventualmente, posso estar tirando algumas dúvidas, porque se tem alguma coisa que está em desacordo com o projeto, eu vou explicar para o cara. Falar, olha, isso aqui não está certo, né? Então, tá vendo aqui no projeto? É assim que se faz. Tá? Então, a partir do momento que eu me enquadro, ó, o que eu vou fazer nessa execução, eu vou definir uma série de atividades que concerne, né, esse meu envolvimento. Então, o que acontece? Eu disse para vocês que o maior envolvimento é a própria execução, vocês já entenderam isso, certo? Quando um profissional autônomo, muitas vezes, ele toma para si a execução, ou seja, o cliente ele vai contratar a mão de obra, seja profissional autônomo, seja por empreiteira, mas quem responde legalmente sou eu. Então, eu vou ter um alto grau de envolvimento nessa obra, né? Eu vou estar envolvida com a contratação dessa mão de obra, eu vou estar envolvida com a compra desse material, eu vou estar envolvida com a gestão dessa obra. E é importante que aconteça isso porque eu vou responder legalmente por ela, certo? E é um tipo de responsabilidade, então é um tipo de serviço que ele é relativamente fácil de eu cobrar, porque o CAL, inclusive, recomenda que a gente cobre um percentual dos valores da obra, né? Então, esse regime a gente chama de execução de obras por administração. Eu, arquiteta, vou fazer a execução dessa obra por administração. Então, tudo que concerne a obra passa por mim. A gente, inclusive, tem uma frase que às vezes o cliente quer se meter muito no processo de construção, a gente fala assim, ó, o edifício é teu, mas a obra é minha. Ora, se eu respondo legalmente pelo que vai acontecer na obra, eu preciso ter o controle dessa obra. Essa é a intenção. Então, consiste no regime de contratação na qual o construtor é remunerado pelo seu trabalho de administração e responsabilidade técnica da obra, considerando que ele passa a ser o responsável total pelos materiais e mão de obras. Em geral, esse contrato considera um percentual dos valores de material e mão de obra efetivamente aplicados para o profissional responsável. Então, a obra, no final, custou lá R$1 milhão, dentre contratação de mão de obra, materiais, serviços que foram contratados, e aí você estabelece um contrato com o teu cliente, ele vai te pagar uma porcentagem desse valor. Em geral, essa porcentagem varia entre 5% a 18% do custo da obra. O que é bem razoável se você pensar que um corretor de imóveis que não tem responsabilidade nenhuma, que não tem envolvimento com construção, ganha 5% do valor de venda do imóvel. E cada vez que aquele imóvel é vendido, ele ganha 5% em cima. Já pensaram nisso? Né? O arquiteto, por sua vez, que é responsável pela execução, que tem uma bruta responsabilidade legal, né? Ganha uma porcentagem de 5% a 10%, 18% do valor do custo da obra. Menos que o valor de venda, né? Então, eu acredito que seja bem justo. As pessoas não reclamam do corretor, por que reclamam do arquiteto, né? E reclamam mesmo. Né? Mas é um tipo de contratação que você tem que cobrar bem por causa da sua responsabilidade, se você tem garantias para dar depois. Então, pode haver custos para você posteriores. Trincou, tem que recuperar. Então, é justo que você ganhe também o suficiente para você ter uma reserva, inclusive para talvez cobrir um custo eventual posterior à obra. Bom, eu não estou me envolvendo com execução, eu não sou responsável técnico pela execução. O que a gente pode trabalhar? O que a gente pode fazer? Supervisão e acompanhamento são duas atividades que o CAL prevê nos seus regimentos e eles são quase sinônimos. Eu até acho difícil distinguir um do outro. O que diz aqui? O que o CAL nos diz? Supervisão consiste na verificação da implantação do projeto na obra ou serviço técnico, visando assegurar que sua execução obedeça fielmente às definições e especificações técnicas nele contidas. Vamos ver agora o conceito de acompanhamento. A atividade exercida por profissional ou empresa de arquitetura e urbanismo para verificação da implantação do projeto na obra, visando assegurar que sua execução obedeça fielmente às definições e especificações técnicas nele contidas. Mas vejam que eles têm algumas diferenças muito sutis, mas os dois falam para a gente assim, ó, que a tua tarefa é fazer com que o projeto seja executado conforme foi feito. É garantir essa execução. Né? Então, se eu estou vendendo uma atividade na qual eu vou fazer isso, eu não estou vendendo uma execução, eu estou vendendo um acompanhamento para o meu cliente. E eu não vou me responsabilizar por este acompanhamento, eu não vou me responsabilizar por uma execução. Olha, cliente,
Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar na obra, só vou ver ali se o pessoal tem dúvidas, se está tudo certo, se o projeto está sendo seguido, tá ok? É esse o meu papel. Então, isso não é execução, isso é acompanhamento ou supervisão, tá? Porque o que acontece? Qual é o grande problema na nossa área? Muitos profissionais vendem execução, mas fazem um acompanhamento. Então, remunera-se menos, porque ele está fazendo acompanhamento na execução, e é óbvio que daí a remuneração é menor, né? Mas ele está assumindo uma responsabilidade legal que não é dele, porque na verdade ele não está envolvido o suficiente, né? Isso falando no campo teórico, para garantir, para ele dar essa garantia sobre a obra, né? Então, tem que entender isso, pessoal, porque na hora que vocês são contratados, vocês têm que colocar lá no contrato as palavras certas. Senão, daqui a pouco vocês fazem acompanhamento, mas estão com a responsabilidade da execução. Tá? Então, cuidem com isso. Para o pessoal de interiores, vale a mesma coisa, né? A ideia seria, estou fazendo um projeto de interiores, né? Que agora eu tenho o projeto vai ser colocado em prática, eu vou fazer aquela montagem. Então, eu vou estar lá para garantir que todo mundo siga o projeto, né? Para tirar as dúvidas dos fornecedores, para que o projeto saia, né? Para que a obra saia exatamente como está lá no projeto. Gerenciamento. Atividade que consiste no controle dos aspectos técnicos e econômicos do desenvolvimento de uma obra ou serviço técnico envolvendo a administração dos contratos e incluindo rigoroso controle do cronograma físico-financeiro. Veja que gerenciamento é uma atividade muito ligada à parte administrativa, porque o que eu vou me preocupar aqui é com a qualidade da mão de obra, a qualidade do resultado que aquela mão de obra está fazendo. Então, se a produtividade está de acordo, se o resultado obtido, o piso está bem assentado, a parede está bem pintada, está de acordo com o padrão de qualidade, se está dentro do cronograma, se o meu orçamento tal não está extrapolando. Então, eu estou cuidando, eu tenho uma função mais gerencial, mais administrativa, né? É até uma atividade que eu posso fazer muito do meu escritório, que não envolve necessariamente a minha ida na obra, né? Eu vou ir para fazer essas verificações de qualidade muitas vezes, mas o resto são coisas que eu posso fazer de uma maneira remota. Direção ou condução de obras, né? A quarta variação aqui, a quarta variação não, a quarta especificidade, né? A atividade técnica que consiste em determinar, comandar e essencialmente decidir com vistas à consecução da obra ou serviço, definindo uma orientação ou diretriz a ser seguida durante sua execução por terceiros. Então, dirigir uma obra ou conduzir uma obra é justamente criar esta programação entre as equipes que estão trabalhando lá. Coordenar esse pessoal, coordenar este material, estabelecer uma meta, né, estabelecer uma diretriz de execução, né, é para esse lado que a gente vai, as estratégias de execução são essas. Né? Então, veja que eu não estou preocupada necessariamente de seguir o projeto, a minha preocupação aqui é, claro, né, diante daquele projeto, mas o meu foco é o que vem primeiro, quem que vem depois, a equipe entra agora, a equipe sai agora, quando que esse material tem que chegar. Então, a minha preocupação agora é fazer com que a obra flua, fornecer ferramentas e fazer uma atividade relacionada a essa fluidez, fazer com que essa obra ande no ritmo certo. Por último, fiscalização. Consiste no serviço de acompanhamento técnico, certificação ou reprovação, indicação de retificações pertinentes e autorização de pagamentos da obra de cada etapa da obra. Então, aqui o meu trabalho é entender se aquele serviço está feito corretamente, de acordo com o projeto, dentro dos parâmetros de qualidade. Se a obra, muitas vezes, ela é remunerada, o empreiteiro é remunerado por medição, ou seja, eu preciso verificar se o trabalho dele está feito, se está corretamente feito, quanto que foi feito para daí liberar o pagamento dele. Isso é uma fiscalização de obra. Né? Sou eu que vou olhar e vou dizer, não, esse gesso aqui não tá legal, vou ter que refazer. E vou falar para o meu cliente, cara, não paga, segura o pagamento agora porque ele tem que refazer, não tá legal. Né? Então vejam que a gente pode se envolver em vários aspectos. Para exemplificar, quero trazer infelizmente, né? Feliz ou infelizmente, eu vou dar o exemplo do meu escritório, como que a gente trabalha lá. Na maior parte das obras, não em todas, mas na maior parte, o que a gente costuma oferecer para o cliente? Eu, raras vezes,
ofereço execução, né? Porque para eu fazer uma execução, eu preciso ter, o meu cliente vai ter claro que eu vou ter o controle total da obra, quem vai escolher a mão de obra sou eu, quem vai escolher os materiais sou eu. Ele vai pagar esses materiais, mas tem que ser de acordo com as minhas especificações. Aí os clientes meio que fogem, né? Porque daí, se ficar muito caro, pois é, só que eu vou ter que dar garantia, né? Então, aí o que a gente faz? A gente faz meio um pacotão para esses clientes, né? Então, normalmente a gente faz um serviço de acompanhamento, né? Fazemos aqui um serviço de direção de obra, né? E fiscalização. O serviço de gerenciamento aqui, ele às vezes a gente oferece a parte de orçamento, né? Orçar, ajudar a orçar com o fornecedor, mas controle de cronograma, controle financeiro, isso eu não faço na maior parte das minhas obras, né? Então, vejam, eu não chego a assumir a execução, mas eu me envolvo junto com o cliente em proporção ali para ajudar ele a fazer a obra, mas sem eu necessariamente me envolver ou me responsabilizar pela execução dele. Aí, o que acontece? A gente tem que contratar uma empresa, né, uma empreiteira, ou um outro profissional que vai assumir a execução dessa obra. Né? Aí alguém pode perguntar, tá, professora, mas 2 pessoas, mas... Enfim, acontece. Né? Acontece, o cara lá tem que garantir a obra, e eu fico, né, fazendo por trás, fiscalizando, fazendo gestão, vendo material para eles, mas não chega a me responsabilizar pela execução da obra. As obras que a gente acaba executando, isso tudo que vocês estão vendo aqui, né? Vou voltar, a gente já faz toda essa parte aqui nas obras que a gente efetivamente executa. Bom, então como eu disse, dependendo daquilo que você está ofertando, né, supervisão, execução, fiscalização, você vai definir como que você vai botar isso em prática. Tá, então se eu vou fiscalizar uma obra, se eu vou fazer gestão de uma obra, né, eu tenho aqui o gerenciamento, controle dos aspectos técnicos e econômicos, tá? Então eu vou fazer essa parte, então o que eu tenho que estar fazendo? Eu tenho que passar uma obra, recolher as notas fiscais, fazer um controle financeiro, toda semana verificar o quanto que a obra andou para fazer um acompanhamento do meu cronograma. Eu tenho que fazer semanalmente estabelecimento e uma atualização do cronograma. Se o cronograma sair fora do prazo, criar estratégias para botar essa obra no prazo de novo. Então, tudo isso são atividades, são coisas que efetivamente eu vou fazer se eu, por exemplo, vender um gerenciamento de obras. Então, o que eu fiz aqui, gente, foi listar várias coisas, várias atividades que se faz efetivamente na obra. Então, algumas dessas, isso tudo que a gente faz para uma execução, né? Mas algumas dessas eu vou fazer quando eu estiver fazendo supervisão, outras eu vou fazer quando eu estiver fazendo acompanhamento, e assim por diante. Né? Então, ir na obra, ir lá na obra, né? É uma ação importante, e aí, neste momento que você está na obra, você pode fazer várias coisas que estão aqui. Outras coisas a gente pode fazer de maneira remota, por telefone, com uma chamada de vídeo, né? Por exemplo, tirar dúvida. Eu posso tirar dúvida do pessoal na obra, ou posso tirar dúvida por telefone. O cara me liga, olha, eu tô com uma dúvida aqui, o que eu faço? Faz tal coisa. Tem dúvidas que não tem como. O ideal é você estar lá na obra para tirar a dúvida junto com a mão de obra. Planejar a obra é uma outra atividade, que é a elaboração do cronograma, orçamento, plano de ataque, elementos de controle de qualidade, ou seja, qual é o nível de qualidade da obra, como que eu vou fazer essa verificação da qualidade, como que vai ser executada determinada atividade. Isso aqui são toda parte que envolve se planejar esta execução. Orientar os trabalhos, né, tanto antes quanto ao longo da sua execução. Então, quando eu pego um empreiteiro, quando eu pego um pedreiro, falar para ele, olha, nós vamos fazer isso, aquilo outro, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. E ao longo do processo que ele vai fazendo, né, eu vou orientando, olha, quando chegar nesse ponto, lembra de fazer dessa maneira. Olha, essa cerâmica aqui, a gente vai dar um espaçozinho, porque eu tenho que deixar uma folga por causa disso. Né? Então, a gente vai orientando os trabalhos. Coordenar as atividades na obra, equipes, entregas de material. Então, programar lá com o pessoal da obra, olha, semana que vem eu quero colocar o gesseiro, vocês têm que terminar essa parte aqui, porque o gesseiro tem que estar semana que vem. Ó, vai chegar uma carga de cerâmica grande, vamos fazer espaço no estoque. Então, a gente vai coordenando essas atividades.
Muitas vezes a gente verifica os materiais que chegam na obra. É bem difícil, né? Um profissional, um arquiteto, um designer, um engenheiro, vai ficar verificando cano, tubo, conexão, fiação, mas às vezes tem materiais que é importante a gente verificar, tipo um revestimento cerâmico, uma louça, um metal que está chegando, né? Que tem, às vezes, uma especificação própria, que tem um custo muito elevado. Aí a gente, né, chega lá na obra, pede para abrir, verifica se o modelo está certo, tá? Resolução de conflitos internos e externos, né? Às vezes a gente trabalha com equipes diferentes, as equipes precisam conversar, então a gente precisa harmonizar essas equipes. Às vezes tem problemas externos que vêm para a obra, eu preciso também, né, às vezes, pacificar algumas situações, vizinho, uma fiscalização, né? Então a gente pode ter esse tipo de conflito. Verificar e dar anuência aos trabalhos entregues, né? Então, quando o pintor terminou, eu vou fazer essa verificação da pintura, ver se não deixou nada para trás, e aí autorizar pagamentos. Realizar ajustes necessários entre projeto e obra. Botei um asterisco aqui. O que acontece, pessoal? É muito comum a gente ter pequenas diferenças em obra, né? O projeto previa uma parede com tantos metros, acabou que o reboco pegou mais grosso, e aí aquela parede que era para ter 3,40 m, tem 3,35 m, e aí isso vai afetar o móvel, vai afetar o gesso. Como que a gente resolve? Como é que a gente faz esses ajustes, né? Esse asterisco é para lembrar que, se você é o autor do projeto, ok, beleza, você mesmo vai lá e ajusta. Se você não for o autor do projeto, é preciso que você se reporte ao autor do projeto, muitas vezes, ou converse com ele antes, olha, pequenos ajustes posso fazer por conta, se me libera? Ou você quer estar envolvido em todos os ajustes? Porque ele tem o direito, né? Ele é autor do projeto, ele tem o direito. Realizar o controle financeiro da obra, pedido versus compra, custo previsto versus custo realizado, consumo, produtividade, né? Então, eu posso fazer toda essa verificação, posso fazer o pedido de material ou a contratação de serviço, né? Aí faço um orçamento, quando a gente fecha o contrato, eu verifico os valores e prazos, né? A gente, depois que à medida que a obra vai evoluindo, eu vou ver se os custos que eu previ, eles estão acompanhando o que a gente está contratando, né? E vou muitas vezes verificar, principalmente quando a gente tem falhas ali, tá saindo muito caro, tô comprando muito cimento, tá bom, o que está acontecendo, né? Como é que é essa produtividade? O pessoal está desperdiçando muito? O que está acontecendo para dar um erro, às vezes, de custo de alguns materiais, né? Então, a gente dá uma olhada na produção, né? Se há um problema ali de produção, de trabalho, um erro de execução, o que está acontecendo? Realizar o controle e ajuste de prazo de obra, né, tem a ver com o cronograma, realizar cotações de materiais e serviços, equalizar os orçamentos, acompanhar cotações em obras, e aqui eu quero falar desses dois também, depois eu vou falar melhor, mas fazer esse contato com os fornecedores, escolher fornecedores de confiança, mandar as cotações para eles, receber essas cotações, verificar se estão de acordo, se tem várias cotações, equalizar os orçamentos, ou seja, todo mundo está cotando a mesma coisa, escolher um, fazer a contratação, às vezes pegar esse fornecedor, levar ele lá na obra para mostrar para ele como é que faz, como é que tem que fazer, como é que você quer que faça, eventualmente acompanhar esse fornecedor, porque às vezes a demanda parte dele, eu queria visitar a obra para fazer o orçamento, dá para ir lá, aí às vezes você vai acompanhar esse cara, né? E fazer também a verificação de serviço de equipes terceirizadas, porque por mais que você às vezes contrate empreiteira de mão de obra civil, a empreiteira de elétrica, pintura, encanamento, sempre tem equipes de fora, o ar-condicionado, o instalador do piso vinílico, o marceneiro, o pessoal do granito, são equipes terceirizadas, são serviços que a gente contrata e que vão estar em algum momento intervindo lá na minha obra. Né? Então são 14, poderia citar mais aqui, né? Mas eu acho que são as principais aí que eu lembrei de ações efetivas que a gente faz. Quero lembrar, né, deixar claro mais uma vez, eu estou falando de uma maneira geral. Se eu estou contratado, se eu estou vendendo um serviço de gestão, obviamente, né, não sou eu que vou pegar e vou fazer acompanhar a cotação ali, das vezes, do meu... Aliás, acompanhar a cotação não. Eu não sou eu que, às vezes, vou fazer essa resolução de conflito. Né? Então, isso aqui representa muitas atividades que a gente, como arquiteto, como designer, pode fazer numa obra, né? Mas, dependendo daquilo que eu for contratado, se eu for fazer gestão, se eu for fazer condução, se eu for fazer execução,
eu vou fazer algumas e não vou fazer outras dessas. E talvez faça coisas que eu nem coloquei nessa lista aqui. Tá? Então, é só para a gente entender isso daqui, né? Que eu tenho a execução como um serviço global, eu posso não fazer execução, posso fazer partes, e sempre que eu fizer alguma parte de uma obra, né, eu vou ter atividades aqui relacionadas. Então, essas atividades aqui é o que eu listei aqui. Bom, é uma fala importante essa da importância de estar presente na obra. Se você vai se envolver com montagem, com execução, você não pode ter preguiça de ir na obra, né? Muitas, mas muitas coisas, muitos detalhes são resolvidos em obra. Se você não vai, às vezes o pedreiro, o encanador, o montador, ele não vai te ligar, né? Não vai te ligar, ele vai fazendo do jeito que ele acha. Então, a presença na obra, ela marca muito claramente esse acompanhamento. Você está lá, você está vendo os problemas dia a dia, e aí você vai perceber que... Porque assim, se você não vai, você vai dar a impressão que a obra está correndo perfeitamente. Nossa, ninguém liga. Ah, ninguém, que coisa boa. Ah, claro que ninguém vai te ligar. Os caras vão fazer, amor. Eles querem sair da obra, eles querem fazer. Acha que eles vão ficar ligando por qualquer coisa? E eles vão fazer do jeito deles, certo ou errado, eles têm a lógica deles e eles vão fazer. Mas se você tá lá na obra, se eles já entenderam que é você que vai reprovar o serviço deles, eles vão começar a te reportar dúvidas. E quanto mais, pode acreditar, quanto mais vocês forem na obra, mais dúvida vai ter, mais coisas vocês vão ajustar. E eu coloquei aqui algumas imagens só para ilustrar, essas daqui são fotos aí de obras nossas, né? Aqui, isso aqui a gente detectou quando a gente foi verificar essas cerâmicas aqui. Na verdade, o pedreiro tinha feito uma detecção inicial, né? A gente tinha um problema de tonalidade de cores e não foi o que a gente optou no final das contas de colocar as variações mais escuras por trás dos móveis, né? E deixar as variações mais claras no momento onde eu ia aparecer. Então dá pra gente ver aqui uma peça mais escurinha aqui, ó. Só que essa montagem foi uma montagem que a gente fez junto com o nosso pedreiro lá na obra, né? Ou seja, a gente detectou, a gente abriu tudo e montamos no chão. Só era possível assim, a gente indo na obra, né? Aqui também, ó, marcação dos bozeries de parede, né? Às vezes, como eu falei, às vezes esse tamanho total tá diferente, e aí você precisa ajustar os tamanhos em obra, porque a gente faz uma pagação desses bozeries, mas às vezes você tem que diminuir 5 centímetros para cá ou para lá. Então aqui a gente tinha feito uma marcação, estava fazendo aqui a conferência dessas medidas. Muitas vezes a gente vai chamar fornecedores em obra, né? Às vezes você tem alguma atividade que envolve N pessoas, né? Então aqui, ó, possivelmente olhando aqui meus fornecedores, né? A gente estava falando sobre gesso, né? Porque estou com o pessoal de elétrica, de dados, de ar-condicionado, de gesso, todo mundo aqui, para a gente poder discutir algumas soluções, porque possivelmente deu algum problema, né? O projeto, do jeito que a gente tinha imaginado, não ia conseguir ser feito, e a gente tem que fazer ajuste, só que não dá para a gente decidir sozinho. E aí, o que a gente faz é chamar, né? Chama os seus fornecedores em obra, faz uma reunião com eles no local, para vocês decidirem em conjunto uma solução que atenda todo mundo, né? Às vezes, a nossa visita não é só na obra, né? Às vezes a gente tem que ir até o fornecedor, seja uma loja de piso, seja a compra de uma torneira, às vezes a gente tem que ir lá no fornecedor, né? Ver com ele no local algum material, né? Então, essas visitas, a gente está falando visita em obra, visita em obra, visita em obra, mas às vezes também tem as visitas nos fornecedores, né? Para resolver algum problema. Aqui nessa foto era um portão, né? Aqui atrás é o portão da garagem, e tinha dado um problema, a gente tinha um desenho todo trabalhado na fachada desse portão, e eu estava lá justamente para ele me mostrar o que ele tinha conseguido fazer e a gente ajustar esse desenho, que era um desenho difícil, era uma paginação difícil. Então eu fiz com ele um pedacinho, né? Ele foi montando comigo, aí ele entendeu o padrão e aí depois ele faria e entregaria lá no cliente. Então foi uma saída do meu escritório em direção ao fornecedor e não necessariamente à obra.
E aqui também, como eu disse, as marcações, gente, né? Marcação de nicho, marcação de ponto em parede, marcação de luminária, posicionamento de eletrodoméstico. Isso tudo acontece na obra, né? Não tem como você fazer isso por telefone pessoal, por mais que tenha cota, né? Às vezes o teu eletricista, o teu pedreiro está distraído, às vezes ele não entendeu por que ele tem que fazer esse nicho, ele não entendeu que revestimento que vai aqui depois. Então, para ele, tem uma marcação qualquer sem grandes finalidades. Ele não consegue, às vezes, enxergar aquela parede finalizada ou aquela iluminação como vai ficar, ou por que aquela tomadinha tem que estar exatamente naquele lugar. Então, é muito importante a gente estar presente na obra nessas marcações. Aliás, né, isso me faz falar de quando que vocês devem ir para a obra. A primeira coisa depende do teu contrato. Quais são as atividades que você vai realizar? Ah, eu vendi acompanhamento. Então tá, como é que você vai fazer esse acompanhamento? Esse meu acompanhamento envolve tais atividades. Isso vai te gerar uma frequência, né? Se você está contratado como executor, responsável técnico pela execução, cara, se fosse eu iria quase todo dia, né? Porque se eu vou responder legalmente, eu quero ter certeza que a coisa está indo bem. Mas, de repente, se eu vou fazer só um acompanhamento, eu posso reduzir essa frequência. Uma coisa também que é importante, né, nessa questão da frequência, se é uma obra nova, uma reforma, às vezes na reforma também te exige mais visitas, porque as surpresas, os problemas são mais constantes, né? E também tem um componente muito importante nessa definição, que é a qualidade da mão de obra. Mão de obra ruim vai fazer com que você vá na obra mais frequentemente. Mão de obra boa pode reduzir a tua frequência de mão de obra, porque você explica uma vez, o cara entendeu e toca ficha. Mão de obra ruim, se eu explico, ele faz errado, volta, explica, ele faz errado, volta, explica, ele faz errado. A frequência é muito maior de ir na obra. Então, qualidade de mão de obra é essencial. Tem pedreiro, tem pintor, você tem que pegar pela mãozinha dele e desenhar para ele entender, né? Tem muita gente que não sabe ler projeto. Mal e mal o 3D, juro pra vocês, né? Tá com o 3D na frente do cara, o cara não consegue enxergar. Tá? Então, assim, escolha bem a sua mão de obra, escolha bem seus fornecedores, porque pode ser uma dor de cabeça enorme para vocês, né? Para quem vai fazer obra, né, para os arquitetos aqui, eu diria que tem 3 partes assim que são essenciais. Assim, o arquiteto que vai ser responsável técnico, principalmente se você se responsabilizar pela execução, você não pode se ausentar nesses momentos. O primeiro momento é a parte de locação da obra. Vocês estão vendo o gabarito, vocês estão vendo as fitas de locação, né, os nylons. É essencial garantir que a obra nasça no lugar certo, né? Então, para quem não lembra, o que é a locação da obra? Locação da obra é quando eu pego a minha implantação do meu edifício, transfiro para o terreno real e tenho que posicionar ele na mesma posição que estava no meu projeto. Isso é locar uma obra, né? Então, é aquele ponto crucial, porque se for locada errada, a obra nasce na posição errada, aí você pode ter invasão de recuo, você pode estar construindo numa área que não era sua, então tem que locar a obra no local correto. Então é muito importante que o arquiteto faça essa verificação. Agora, mais para frente da obra, segundo ponto super importante, as infras, a posição do ar-condicionado, posição dos pontos de hidráulica, posição dos pontos de elétrica, posição dos pontos de iluminação. E aí falo para os designers interiores também, ou quem vai fazer com interiores. Aliás, quem vai fazer com interiores, essa preocupação com a instalação, gente, é enorme, né? Principalmente quando você tem um móvel muito detalhado, né? Um móvel que você precisa que aquela tomadinha esteja na posição certa. Né? Aonde que vai estar os registros de gaveta do meio ambiente? Eles vão sair atrás do móvel? Eu vou esconder em algum lugar? É super importante que você, se você não se envolver, você tem que se envolver isso tanto na parte projetiva, mas principalmente na obra para verificar se essas posições estão sendo obedecidas, tá? E é nesse ponto que eu falo para vocês que a gente às vezes tem que ir lá na obra com a trena, né? E marca essa posição. Aliás, falando nisso, quem não tem, por favor, né? Compre aí a sua trena eletrônica, né? 3 trenas super importantes. A trena eletrônica, a trena normal de fita, né? Que são aquelas menores de 8 metros, 5 metros.
E as trenas grandes, para o pessoal da arquitetura, principalmente, né? Trena de 30 metros, 50 metros, que são aquelas de rolo ali, né? São ferramentas aí essenciais para quem vai estar trabalhando com obra. Por último, tanto para designer quanto para arquitetos, revestimentos. Acompanhem a questão dos revestimentos, seja para definir a tinta, porque, pessoal, faz a amostra, o pintor manda por celular para você uma imagem. Não, você vai lá, é outra cor. Então, deixa de preguiça, vai lá na obra, olha a cor para escolher qual é a tinta que você vai usar, né? Revestimentos 3D, cara, às vezes tem paginação que a gente faz, a gente monta o revestimento por revestimento para dar o desenho, explica lá para o teu empreiteiro se ele não conseguir entender, dá a saída com ele, vê se ele está fazendo correto. Gente, depois de assentado não tem volta. Né? Painéis de marcenaria, a gente tem várias coisas aqui. Aqui tinha uma fita LED, essas luminárias a gente tinha uma furação para posicionar, as tomadas. Isso tudo teve que ser feito assim junto, a marcenaria montando, a gente pegando os pontos e posicionando para que a coisa acontecesse da maneira correta. Tá? Então, painéis, cerâmicas, né, revestimentos em geral, seria os 3 itens que eu citaria como mais importantes para você acompanhar: revestimentos, instalações e locação de uma obra. Cada obra, cada projeto tem sua complexidade, né? Às vezes você vai ter um maior desafio no teu forro, né? Então não é nem o piso, nem ponto, nem fundação, teu negócio é o forro. O forro ali vai ser o desafio da tua obra, né? Então respeita aí a complexidade de cada uma das obras que você for executar. Cuidado quando a gente tratar de reforma, principalmente na questão de estrutura. Vale tanto para o designer quanto para o arquiteto, né? Principalmente se envolver construção e demolição. Você tem que ter garantia estrutural, né? Essas 3 fotos também são obras nossas, né? Essa aqui foi interessante porque quando eu fui, todas elas foram projeto, não, essa aqui só foi execução e essas 2 foram projeto e execução. Execução que eu falo, desculpa, né? Esse envolvimento com a construção. Né? Mas aqui foi interessante porque a gente foi fazer a medição, é uma reforma, a medição da casa, e quando eu estava lá medindo, eu tinha certeza que essa casa tinha viga, pilar e laje. Ela tinha uma modulação, ela tinha... todas as dicas me indicavam que ela tinha pilar e laje, ela tinha orientação, uma parede estava alinhada com a outra, ela tinha ressalto, dava para a gente ver que tinha alguma coisa ali que parecia ser uma viga. O fato é que quando a gente começou a derrubar as paredes, não tinha quase nada, né? Na verdade, não tinha nem viga, nem pilar, tinha lá uns reforços muito mal feitos aí de concreto, e a gente teve que reforçar tudo, a gente teve que contratar um engenheiro estrutural para fazer o cálculo aí de reforço de todas as paredes que a gente demoliu. E nesse caso, como é uma área grande, a gente teve que fazer, inclusive, uma fundação nova nessa área. Projetar, tivemos que romper o solo aqui e criar uma sapata ali para aguentar um pilar que a gente teve que fazer nascer. E foi uma surpresa, né? Eu particularmente não esperava que a gente ia ter que fazer tudo isso. Aqui já era conhecido, foi uma reforma também, mas a gente já sabia que a gente ia fazer dessa maneira e o projeto já contemplou que toda a mudança estrutural ia ser feita com estrutura metálica, né? Então, aqui o projeto já nasceu pensado com a tecnologia que a gente foi usar depois, né? Então, a gente tinha feito a verificação, a gente já sabia que não tinha estrutura, e aí a gente já criou um projeto pensando nisso e assim foi feito na parte da execução. Aqui era uma adição, né? Aqui a gente estava construindo e pela configuração do espaço, optou-se por fazer paredes de drywall, a gente tinha um problema de peso, né? Não podia criar muito sobrepeso nessa laje, e aí a gente fez tudo com gesso acartonado. Então, cuidem com isso na reforma, né? O pessoal de interiores precisa trabalhar com alguém técnico, não vai na do pedreiro, tá? Tem muito pedreiro bom, né? Eu tenho alguns pedreiros que trabalham comigo há mais de 20 anos, né? Eles são top, né? E eu ouço muito eles, a gente conversa muito em obra, mas lembra que o responsável é vocês, tá? Então, tomem as decisões conscientes. O pessoal de interiores tá com dúvida, quer abrir espaço, trabalha junto com o engenheiro, trabalha junto com o arquiteto para definir quando, como que vai fazer demolição, ou como e quando que vai fazer construção, tá?
Voltando à minha fala inicial, que eu falei da parte dos pedreiros, das equipes aqui, né? Então, essa mão de obra aqui, ela está envolvida diretamente, obviamente, com a nossa execução, mas a gente tem outros intervenientes, tem outras pessoas que a gente precisa lidar, e eu vou citar outros 3, que é o dono do empreendimento, teu cliente, as equipes de fiscalização, que podem ser da prefeitura, podem ser os síndicos dos prédios, o conselho de arquitetura ou o conselho de engenharia, e às vezes, se eu estou prestando serviço para uma empresa, tem fiscais internos que eventualmente podem estar acompanhando comigo essa obra. E eu ainda tenho usuários e terceiros, né, vizinhos. Às vezes eu estou fazendo uma reforma numa loja, e essa loja está em funcionamento, tem os usuários. Então, todo mundo aqui, ó, todo mundo que está citado aqui são intervenientes, ou seja, eu preciso me relacionar com essas pessoas durante essa minha execução, em maior ou menor grau. De todos eles, eu acho que o dono do empreendimento, o cliente, ele pode às vezes ser tão complicado quanto um pedreiro muito ruim, né? Porque ele pode ser daquela pessoa que está interferindo no teu processo ou mudando, eu não gostei disso, eu não sabia que ia ficar assim, né? Não entendeu o projeto e quando chega na execução quer fazer mudança. O cliente que, isso é um problema, como esse cara muitas vezes está pagando esse pedreiro, ele chega na obra e pede para esse pedreiro fazer mudança. Só que a responsabilidade é sua, certo? E aí você chega e fala assim, cara, tá errado. Tá tudo errado. Não, mas o seu fulano veio aqui e pediu para mudar. Como assim ele pediu para mudar? Lembra? A obra é sua, o edifício do cara, a obra é sua. Então, qual é o circuito? Se tem alguma coisa que está insatisfeita lá, que o dono do empreendimento não está gostando, ele fala com você, discute com você e você fala com a mão de obra. Esse é o circuito. Então, esse circuito dono da obra e pedreiro ou empreiteiro, isso daqui é ruim. Tá? Claro, né? Ninguém está impedindo o dono da obra de falar com o pedreiro. Ele vai lá, ele vai tirar dúvida, ele vai interagir com os pedreiros. Normal. O que é complicado são as solicitações de alteração sem que isso passe por você. Né? Você chega lá e se depara com uma mudança e quem foi que mandou fazer isso? Isso daí é a parte mais complicada. Isso atrapalha bastante a questão do desenvolvimento de uma obra. Né? A gente também tem muitas vezes isso aqui, os vizinhos e usuários, né? Principalmente se a gente está fazendo uma reforma e tem gente entrando, saindo de loja. Isso acontece bastante com restaurante, com loja, né? Comércios, escritórios. Tem todo um cuidado. Geralmente tem barulho na obra, o pessoal se incomoda, fica pedindo para parar, para fazer menos barulho. Só que não dá, gente. A obra é barulhenta, né? Então, toda hora tem que dar uma pausa, ou tem que fazer um corte de uma cerâmica longe, para não atrapalhar o pessoal. Aí tem sujeira, o pessoal reclama. É o diabo. Né? Então, fazer obra com gente usando o espaço é super complicado. Tem que ser muito bem pensado. As pessoas têm que estar preparadas para, naquele momento, estarem sujeitas a sujeira, a barulho, né? Porque é inerente. Né? Aliás, sujeira, eu digo para vocês que é um outro problema, porque existe uma sujeira inerente da obra. E existe obra suja, né? Obra mal organizada. E fazer com que essa mão de obra organize esta obra, pessoal, às vezes é um outro desafio por si só. Fazer eles entenderem que trabalhar num ambiente limpo e organizado é muito melhor do que trabalhar na bagunça é complicado, né? Eu tenho um empreiteiro que a obra dele não tenho o que falar. Porra, mas o cara é desorganizado. Há 15 anos eu falo com ele a mesma coisa. Eu falei, tu precisa botar alguém para limpar, tu precisa botar alguém para organizar. E ele perde cliente por causa disso. Ainda gostei muito do teu pedreiro, mas cara é muito sujo. É complicado. Então, essa leitura desses intervenientes, ela também é importante para entender o teu papel na obra, né? Às vezes a gente tem clientes muito participativos, né? Não positivo ou não, muito participativos. E aí aquilo que você está vendendo para ele, às vezes não é necessário. Quer ver um exemplo? Principalmente parte de interiores. Você fez lá um projeto de interiores e aí tem toda a definição, tem os projetos técnicos, você mostra para o cliente e vamos imaginar que você vendeu uma parte de gestão lá, que você vai cotar esses móveis, os granitos, as cortinas, né?
E aí você começa lá no seu escritório, manda o projeto para um marceneiro, tira as dúvidas, ele faz orçamento, manda para outro, tira as dúvidas, de repente você liga para o cliente e fala, olha, estou aqui com a cotação dos marceneiros aqui. Não, eu já fechei com o meu. Assim, como assim? Não, já passei o projeto lá que você me passou, já passei para o meu marceneiro de confiança. Eu falei, meu Deus, cara, primeiro que você perdeu um baita tempo para fazer orçamento, né? E era muito mais fácil se o cliente tivesse falado, olha, quero este cara aqui, que ele é o meu marceneiro de confiança, eu queria que você fizesse com ele essa cotação, não vou fazer com mais ninguém. Qual é a importância quando a gente está envolvida nessa parte de gestão, da gente participar das cotações? É a fala. Porque normalmente quando o cliente passa um serviço para um fornecedor, ele passa de um jeito e você passa de outro. É muito natural que a gente, como técnico, passe toda a complexidade envolvida. E o cliente não consegue ver isso. Quer ver uma coisa? Não, fulano, precisa trocar ali, tem uma torneira que ficou fora da posição, precisava quebrar um pouquinho ali pro lado e trocar ela. Ah, tá, beleza. Chega o cara com equipamento lá na casa do cliente para trocar a torneira de posição. O cliente não falou que tinha que tirar um móvel da frente? O cliente não falou que ele tinha que fazer com cuidado, porque a gente tinha que tentar tirar a peça inteira, né? Porque ele não tem outra peça para repor. Aí esses detalhes ele não falou. Percebe? Então é isso que acontece. Às vezes o cliente fala de um jeito muito simples, muito fácil. A tendência da mão de obra, principalmente profissionais avulsos, né, que não tem ali uma construtora, que não tem uma outra pessoa ali por trás, é também a tendência de simplificação. E é o teu olhar como técnico que vai trazer a complexidade e a realidade para aquele serviço, que às vezes aparentemente é fácil, mas pode não ser. Né? Às vezes não é nem por uma questão técnica, às vezes é só por uma condicionante local. Pô, a gente tem que desmontar um móvel antes de tirar a torneira do lugar. Essa questão dos fornecedores, pessoal, é super importante. Né? Como eu disse, as nossas obras elas são muito dependentes da mão de obra. Então, é muito importante que você tenha uma boa relação com os fornecedores que você vai colocar na obra e que esses fornecedores tenham condições de te atender, como é que a gente pode falar, de uma maneira correta, né? A pior coisa é você trabalhar com um fornecedor que atrasa, um fornecedor que mente, que diz que vai trazer o material tal dia e não traz. Daí você passa essa previsão para o teu cliente e fura, e o cliente te cobra e o fornecedor é que furou. Então, escolher muito bem esse fornecedor. E quando a gente for fazer a cotação com esses fornecedores, dá para ele, falar para ele o contexto real de trabalho para que ele possa orçar de maneira correta. Porque outra coisa ruim que acontece é o tal do eu não sabia que precisava, não estava incluso no meu orçamento. Né? Então, se eu falo pro cara, é o seguinte, eu tenho 3 ar-condicionados para instalar, quanto é que você cobra a instalação? Ah, eu cobro R$400. Show! Aí o cara chega lá e diz assim, sim, mas é no rapel a instalação. Não é R$400 na instalação em rapel. Não adianta você falar meio serviço, fala tudo para que o orçamento dele seja correto, seja justo. Né? Até porque aí você tem ferramenta de cobrar ele também. Falei, cara, eu te falei, te vira agora. Você não considerou isso? Te vira. Então você tem que dar oportunidade para esse cara orçar da maneira correta, até para que você também possa cobrá-lo da maneira correta. Muitas vezes esses fornecedores vão pedir para ir na obra, ou você vai fazer com que ele vá na obra. Às vezes a gente tem casos que a gente sabe que aquele fornecedor tem que ir lá ver a situação, porque senão o orçamento dele não sai certo, né? Então, muitas vezes a gente pede para eles irem na obra e o movimento inverso também acontece, né? Ele pede para a gente acompanhar ele na obra para poder explicar. Então, é muito importante a visualização, principalmente em serviços como, por exemplo, gesso, serviços como pintura, serviços, às vezes, marcenaria, eu acho que diria para você que quase todos os serviços, quando não... Serviço, né, que envolve material e mão de obra, é importante na obra olhar, né, para que aquele fornecedor entenda o contexto. E é muito interessante que quando a gente acompanha essas medições de fornecedores para fazer orçamento, ou mesmo depois quando fecha e a gente acompanha a medição efetiva final, né, eles vão medindo e às vezes acontece um problema ali que você não tinha visualizado e ele te fala e aí a gente já trabalha numa solução possível para que a coisa que ele vai executar seja executada certa de uma única vez, né?
Então, aqui eu botei também, isso aqui é uma obra nossa, uma obra pequenininha, uma reforma de uma área de lazer, né? Mas que foi extremamente trabalhada, foi pequena, mas foi trabalhosa, né? Foram muitas reuniões, porque a gente tinha alguns probleminhas técnicos ali, principalmente com as instalações, por onde passar, né? Então, eu lembro que muitas reuniões foram feitas aí nessa obra, muitas marcações para a gente conseguir o resultado final, né? Que ela ainda não está pronta, ela está 95% pronta. Uma das coisas que a gente faz relacionadas à parte de acompanhamento é a parte de cotação e a parte de ajudar esse nosso cliente a fazer essas compras, né? Então, às vezes a gente vai trabalhar muito com tabelas, né? Às vezes eu vou fazer uma tabela para entregar para o meu cliente para ele comprar, esse aqui era o caso, né? A gente tinha, o cliente queria comprar, isso era o nosso acordo, ele compraria as coisas, então a gente só fez uma tabela aqui com preço, onde que ele ia comprar, uma fotinho, se não tivesse, qual que ele poderia optar, né? Isso era orientativo para ele. Veja que estava no nosso contrato, a gente já sabia que ia ser feito assim, né? Às vezes as tabelas são mais simples, porque às vezes é uma comparação interna, né? Às vezes é uma cotação inicial. Então, dependendo do que eu quero, né? A gente vai tabelar aí preços e fornecedores para criar comparações, para enviar informação para o cliente de uma maneira X ou de uma maneira Y, né? Então, essa ligação com o fornecedor, olha, pessoal, eu diria que quando a gente trabalha assim com essa parte de fornecedor, de cotação, ela dá tanto trabalho ou mais do que fazer o acompanhamento no local. Ir lá no local, tirar dúvida, coordenar, fiscalizar, às vezes é mais fácil do que ficar no escritório cotando, comparando, ligando, procurando fornecedor. Então, para a gente finalizar, o fluxo geral do processo de trabalhar com uma obra, né? Existe um movimento que ele antecede ao início efetivo, que a gente vai chamar de mobilização. Eu não caracterizo necessariamente essa mobilização como parte efetiva de um acompanhamento, mas ele é um trabalho que pouca gente toca, que existe, né? Mas que é quando a gente está caçando, está procurando, está definindo aquela maneira que eu falei de fazer a obra. Vamos contratar uma construtora, uma empreiteira, vamos contratar o pedreiro X ou o pedreiro Y, né? Quem vai montar esse ambiente vai ser a marcenaria H, e a marcenaria dá tudo para mim, dá espelho, dá granito, dá tudo. Então, ou eu vou pegar uma marcenaria que só vai me dar móvel e vou contratar tudo separado. Então, essa mobilização é isso, é esse momento que a gente vai discutir com o cliente como que a gente vai dar o direcionamento da obra, vai entender o nosso papel nesta obra e, eventualmente, vai fazer essa mobilização para o cliente, né? Nós vamos captar esses fornecedores principais que vão aí responder por 70% das atividades que vão estar correntes numa obra. Como assim, professora? Fornecedores principais. Se eu estou falando de uma montagem de uma cozinha, a gente está fazendo uma reforma de uma cozinha, eu diria para vocês que o pedreiro e o marceneiro seriam talvez os dois essenciais, talvez fossem os mais importantes, né? Então, que tipo de marcenaria e que tipo de pedreiro, que tipo de mão de obra seriam definições importantes. Se eu estou falando de uma casa, de um prédio, com certeza a empreiteira de civil é a empreiteira mais importante, porque ela vai começar e é ela que vai terminar essa obra. Então, é o momento que eu vou definir se é uma empreiteira, se é uma construtora, se eu vou contratar pedreiro avulso, né? E fazer a cotação e fazer já um indicativo de contratação desses fornecedores. E aí a gente tem sempre que definir dois marcos na obra, ou seja, o teu serviço começa quando e o teu serviço termina quando, né? Então, o que efetivamente vai definir o início do teu serviço? Não, quando o pedreiro, após a montagem do canteiro de obra, quando o pedreiro fizer a locação, a minha primeira conferência da locação da obra é quando dá o meu início. E o meu final? O final é quando terminar ali às vezes, no final, às vezes são várias atividades, né? Tipo assim, quando eu terminar o jardim, fizer um muro e dar a última demão de pintura, aí termina o meu serviço. Não, termina o meu serviço na hora que terminar ali a instalação de persiana e a parte de colocação das louças e metais, aí termina o meu serviço. Então, às vezes é importante, tem situações que são importantes esses dois momentos, marcar esses dois momentos para o cliente, principalmente o final, porque às vezes a obra terminou e o teu cliente vai continuar te ligando. Que faltou isso, que não sei o que, que queimou uma lâmpada. Não, cara, acabou.
Acabou, encerrou meu contrato contigo. E durante esse processo, eu tenho parte das atividades que vão acontecer na obra, parte das atividades eu vou fazer no meu escritório e parte da atividade vai ser feita em outros locais, né? Então, eu vou na obra para quê? Verificar, acompanhar fornecedor, tirar alguma dúvida, orientar algum trabalho, realizar marcação. Eu vou na obra com este fim. Lá no escritório, eu ou a minha equipe vai controlar agendamento de reunião, encaminhamento de material para orçamento, recebimento e equalização dos orçamentos, vou fazer controle de prazo e custo. Isso aí eu faço lá sentadinha na minha mesa. E ainda posso ter outras atividades, tipo reunião com o cliente ao longo da obra. Aliás, isso é uma coisa super bacana, que você chame esse cliente aí para participar da tua obra, que ele esteja ciente dos passos que acontecem, para que quando ele não chegue no final, fale assim, ah, era isso? Não estava sabendo que era assim. Então, às vezes, é importante o cliente estar contigo, né? Você mostrar por que você decidiu isso, por que foi feito tal coisa, né? Às vezes a gente vai na loja, vai visitar um fornecedor, pode ser com acompanhamento ou não do cliente. Às vezes eu tenho uma dúvida, poxa, eu estou fazendo aqui um edifício, tenho que me reunir com o cara do estrutural porque deu um problema. A pessoa, cara do estrutural, vem para cá, me dá uma ajuda aqui. Às vezes, estou fazendo interiores e foi contratado um light designer para fazer um projeto de luminotécnico, né? Então, às vezes, deu algum problema em alguma luminária, chama ele, olha o efeito que está dando. É isso aqui mesmo? Tire suas dúvidas. Então, às vezes, a gente tem outros projetistas que a gente tem que se reunir. Então, pessoal, resumindo, a execução, ele é um serviço complexo que pode envolver muitas coisas ou poucas coisas. Você pode simplesmente ser aquela pessoa que vai fazer visitas pontuais para tirar alguma dúvida e você cobra cada visita que você for para a obra, ou você pode ser o profissional que vai responder tecnicamente pela execução e tem que fazer essa obra acontecer. Entre esses dois extremos, existe uma série de outras atividades que você pode vender para o teu cliente de acordo com a tua vontade, com o teu enquadramento no teu nicho de mercado, tá? Aquilo que você quer fazer ou não quer fazer. Então, lembrem sempre que vocês não são obrigados a executar nada, vocês não são obrigados a acompanhar nenhuma obra. Isso tem a ver com a finalidade que vocês querem lá para o escritório de vocês, que tipo de serviço que vocês oferecem para o cliente de vocês. Espero que tenha ajudado e a gente, então, se encontra.